Olá, estamos começando a melhor aula do MTEC, a aula de artes. Comigo a professora Cláudia Cedrais e a assistência da professora Jussi Lobo, estou aqui com vocês, tá certo? Bora lá para o nosso momento de exposição dos conteúdos. Patamoté, Curralinho, Benfica, Arizona, São Bento, Tapuio, boa tarde, beijo grande. A gente começa apresentando a equipe de artes. Articulador, professora Cláudia Pessoa, professores Cláudia Cedrais, Jussi Paim, Jussi Lobo, Paula Brito, Estael Machado. Primeira série Vespertino, professor de vida é o Cláudia Cedrais e assistente professora Jussi Lobo. Wagner quem? Professor Wagner? Tá sim, daqui a pouco ele chega. Daqui a pouco chega com a aula especial. Mensagem da aula de hoje, a mensagem da aula de hoje, eu quero que vocês leiam a mensagem, eu não vou ler a mensagem. Agora, como é um quadrinho, eu vou pedir para vocês lerem a imagem e o texto. Se ler só o texto, não vai entender a mensagem. A gente precisa fazer a leitura da imagem e do texto. Certo, Iambupe? A imagem e o texto, a gente só faz a compreensão se a gente lê os dois, conjuntamente. Um complementa o sentido do outro. Um ajuda a dar sentido ao outro. Certo? Então, bora lá. A aula de hoje, nossa aula número 7, tema Histórias em Quadrinhos. Bora conhecer um pouquinho dessa arte aí, híbrida, que mistura duas linguagens diferentes, que é as histórias em quadrinhos. Obrigada, João e Jardson. Obrigada. Bora lá, aula 7, História em Quadrinhos. E por que será que as histórias em quadrinhos são conhecidas como arte híbrida? Quem adivinha aí quais são as duas linguagens envolvidas na história em quadrinho? Será que alguém tem ideia, tem noção? As histórias em quadrinhos utilizam dois tipos de linguagem. Para a gente entender bem quais são esses dois tipos de linguagem, a gente vai fazer a leitura juntos dessa história em quadrinho que eu trouxe hoje. Uma tirinha, né? Que é uma sequência colocada na horizontal ou na vertical, de 1 até 4, no máximo 4 requadros, certo? Então, bora ler. Nesse quadrinho que eu estou apresentando aí, nesse primeiro requadro, nesse primeiro quadradinho aqui, ó, o que é que a gente vê? O que é que a gente lê? A gente lê um menino caminhando, a gente vê uma mesinha, a gente vê um telefone acima da mesinha e a gente lê aqui, ó, ring, ring. Aí a gente lê o quê? Que o menino está caminhando, provavelmente para atender o telefone, né, que está tocando. O telefone está tocando. E o menino está caminhando em direção ao telefone. Será que ele vai atender? Será que ele não vai atender? E aí a gente tem a segundo requadro. O que a gente tem no segundo requadro? Segundo requadro, o menino passa direto pela mesinha, né? A mesinha já está aqui atrás dele. O telefone continua tocando. Como é que a gente sabe que ele está tocando? O desenhista colocou o telefone em uma posição diferente, né? Pra gente não pensar que ele está só flutuando. Ele coloca numa posição diferente. E a gente continua aqui, ó, com o barulho, representado por essas letras, né? Ring, ring. E ele continua andando. Sério. Aí a gente tem um terceiro requadro que não está desenhado, certo? Ele se abaixa, pega o cabo do telefone e puxa da tomada. E o barulho do telefone, apesar da gente não ver aí mais o telefone aqui, o barulho do telefone a gente só vê as duas primeiras letras e ele para, né? Olha os pontinhos de reticência. Então ele estava fazendo barulho, puxou da tomada, parou. O que será que vai acontecer aí? Por que será que ele puxou? Aí surgem várias questões na cabeça da gente, né? Por que ele puxou? Qual a intenção dele? E aí a gente vai elaborando uma série de outras histórias na cabeça da gente.
No último quadro, olha que o artista já faz o contorno, certo? Ele volta, ó, ele tá voltando, passou pelo telefone, o telefone já tá aqui paradinho em cima da mesa, ó. E o que é que ele diz? Nunca é pra mim. E eu odeio anotar recados. Então a gente vê uma sequência de 4 requadros, né? 4 desenhos, onde o texto só aparece no último quadro, mas mesmo assim a gente consegue ler a história, a gente consegue entender a história, a gente consegue perceber o que foi que o menino fez, a sequência de ações do menino. Mesmo que em alguns momentos a gente tenha que imaginar o que foi que aconteceu entre um requadro e outro, certo? Parar de tocar, né? Parar de trocar por quê? Porque nunca é pra ele. Ele tira da tomada porque nunca é pra ele. Ele não gosta de anotar recados, então ele prefere desligar o telefone do que ficar ouvindo o telefone tocar. Ou do que atender o telefone, né? Então, muito bacana. E aí a gente vê que as histórias em quadrinhos utilizam 2 tipos de linguagem, por isso que ela é uma arte híbrida. Uma linguagem gráfica, que é a imagem, e uma linguagem verbal, que é o texto. Bota aqui na minha imagem. Só que aí a gente tem uma questão muito importante. Apesar das histórias em quadrinhos serem reconhecidas como arte híbrida, que utiliza o texto e a imagem, e o texto geralmente ele vem em balões, a gente nunca vai encontrar uma história em quadrinho que tem apenas balões, mas a gente com certeza vai encontrar histórias em quadrinhos que tem apenas imagens, que não tenha texto, e que a gente vai conseguir fazer a leitura dessa sequência de imagens e vai entender essa história, mesmo que ela não tenha o texto, porque a gente vai lendo as imagens, certo? Então o texto nas histórias em quadrinhos, ele aparece, certo? Mas ele não é imprescindível. Eu posso construir uma sequência de imagens que vai ser história em quadrinhos e que não tem texto. Agora, o que eu quero deixar bem claro para vocês é que, quando a gente lê uma história em quadrinho, a gente não pode apenas ler os balões, porque existe muita informação no desenho. Porque quando o artista desenha, o desenho não é só para complementar a informação que está no balão. O desenho também traz informações diferentes do balão. Então, um complementa o outro. Quando existe o balão e o desenho, um está complementando o outro. Um ajuda a dar sentido ao outro. Como é no caso aqui. Se a gente colocasse só apenas o último texto, ninguém ia entender nada. Mas no momento que a gente coloca a sequência do personagem caminhando, telefone tocando, e aí o artista vai dando pistas do que está acontecendo e a gente vai acompanhando esses desenhos e vai construindo o sentido dessa história. Quando chega no último quadro, no último requadro, que a gente junta o texto e a imagem, a gente consegue o sentido, né? Se no último quadro só tem o texto, a gente não vai entender o sentido. Se só tiver a imagem, a gente não entende o sentido. Toda vez que aparece texto e imagem, a gente precisa ler os dois para poder entender o sentido da história, certo? Então, bora lá. Quais são? Existem alguns elementos que são os principais elementos dos quadrinhos, que a gente vai ver hoje, que a gente precisa entender melhor esses elementos para a gente ler melhor e quando a gente for construir uma história, a gente construir com mais propriedade. Então, o que é que acontece? A gente tem os balões, a gente tem as onomatopeias, a gente tem os requadros, a gente tem as linhas de movimento e a gente tem calhas e as metáforas visuais. São elementos que a gente encontra nos quadrinhos. Atualmente, a gente pode encontrar esses elementos em outros lugares, né? Em um quadro. Existia um artista, bota aqui na minha imagem para a gente conversar um pouquinho. Lá na década de 60, acho que sim, lá no movimento pop. O movimento pop fica mais fácil da gente se localizar do que eu dizer o período e errar a data, né? Então, lá no movimento pop existe um artista
que pegou as imagens das histórias em quadrinhos, os recursos das histórias em quadrinhos, os balões, as onomatopeias, e ele amplia esses desenhos, pinta quadros com esses detalhes, certo? E aí ele dá uma visibilidade diferente às histórias em quadrinhos. Mas ele tira das histórias em quadrinhos e traz para as artes visuais, né? Traz, na verdade, para as artes visuais não, traz para a pintura e para a gravura. Porque são elementos específicos, não é específico, característicos das histórias em quadrinhos, que surgem com as histórias em quadrinhos. São recursos que o artista vai utilizando para dar mais clareza à história, certo? Pronto, a professora Jússia já me ajudou aqui, década de 50, o movimento pop. Então, bora lá, bora especificar mais esses elementos, né? Como é que eles funcionam, como é que eles agem, para que eles servem nas histórias em quadrinhos. E aí, agora, a partir de agora, algumas pessoas já conhecem, algumas pessoas já viram esses elementos nas histórias em quadrinhos e não sabiam, não entenderam muito bem qual a funcionalidade deles. Outras pessoas não conhecem. Outras pessoas acham que história em quadrinho é coisa apenas de criança, mas deixa eu dizer uma coisa para vocês. Existem histórias em quadrinhos com várias temáticas diferentes. Romance, terror, erótico, político, biográfico, jornalístico. Existem jornalistas especializados em contar histórias através de quadrinhos. Então existe uma infinidade de possibilidades de narrativas utilizando quadrinhos, certo? A gente pode fazer, inclusive existe até uma tese de doutorado que o pesquisador, em vez de escrever um texto, ele fez uma história em quadrinho. Muito bacana. E não é, e repito de novo, todas as vezes que a gente for ler uma história em quadrinho, quando você lê uma história em quadrinho, em que o texto, que a imagem complementa o texto, ou que a gente pode retirar a imagem, que a gente vai compreender o sentido do texto, isso não é história em quadrinho boa, tá? Uma história em quadrinho boa, o desenho complementa o texto e o texto complementa o desenho. Um precisa do outro. A gente não vai aprender a história completa se a gente fixar apenas no texto, certo? A gente precisa ler todos os outros elementos, todas as imagens, toda a parte gráfica, toda a parte imagética que está lá nas histórias em quadrinhos, certo? Então, bora lá. Requadro. A primeira coisa que a gente vai entender é o requadro. O que é o requadro? O requadro é essa margem preta que a gente vê na maioria das histórias em quadrinhos. Então, esse quadro preto que envolve a cena nos quadrinhos. Então, o quadrinho é composto por várias cenas. Então, esse quadrado preto... Ah, professora, é obrigatório no história em quadrinho ter requadro? Não, a gente vai encontrar algumas histórias em quadrinhos que o requadro não é assim, arrumadinho, né? Ele pode ter outras formas. E pode ser como nesse caso aqui, ó. Que o requadro de cima e do lado faz o requadro da cena do lado. O artista ele não precisa desenhar todos os quadrinhos, né, onde a cena acontece. Ele pode utilizar as linhas dos outros requadros para dar... A gente vai ver um exemplo daqui a pouco, certo? E aí existe uma coisa muito importante nas histórias em quadrinhos, que são as calhas. As calhas é esse espaço entre um requadro e outro. Aqui, ó, entre um requadro e outro, esse espaço sim, aqui, se chama calha. E por que a calha é importante? Bota aqui na minha imagem. Porque as histórias em quadrinhos precisam... para ter sentido de uma pessoa muito importante, que é o leitor. Então, quando o artista constrói a história em quadrinho, ele deixa brechas na narrativa, que é a gente, enquanto leitor, que tem que preencher essas brechas. O artista, ele não dá a história toda para você, você que tem que completar algumas partes da história. Então, você que vai completar a história, no momento que parou em um quadro, no momento que dá segmento no outro, e nesse espaço entre o quadro e outro, é a gente que fica imaginando o que foi que o personagem fez para chegar naquele outro quadro.
Então, esse espaçozinho entre um requadro e outro, que todas as histórias em quadrinhos têm, de tamanhos diferentes, às vezes pode ser mais largo, às vezes pode ser mais fininho, mas nunca um requadro é colado no outro. Então, esse espaçozinho é o espaço nosso, do leitor, que é onde o leitor vai usar a sua imaginação para entender o que foi que aconteceu com o personagem quando ele saiu deste quadro, antes dele chegar nesse quadro. Então, esse percurso que o personagem faz, aquele requadro ali, aquele espacinho que tem, aquela calha, aquele espacinho que tem entre um requadro e outro, é a gente, quanto leitor, que preenche esse espaço, certo? Então, é uma arte interativa, porque com a nossa imaginação a gente complementa a história do artista. Bacana isso, né? Tinham pensado nisso? Não, né? Tenho certeza que não. Então, quando a gente for construir uma história em quadrinho, e eu acho uma das expressões plásticas mais difíceis, que é você construir uma história em quadrinho, desenhar uma história em quadrinho, justamente por causa desses elementos, porque você não desenha a história toda, você não dá tudo para o leitor. Você desenha pistas, sinais, né? Você tem que fazer essa interlocução, o desenho não complementa o texto. O desenho traz outras informações que não cabem no texto. Às vezes é só o desenho que basta para a compreensão. A gente não tem a necessidade do texto. E então, eu acho muito complicado. Mas bora ver. Exatamente, é para separar as cenas. Certo? O requadro separa as cenas e a calha separa um requadro do outro. Bora voltar aqui. Outro elemento muito importante nas histórias em quadrinhos, que traz um movimento para as histórias em quadrinhos, são as linhas de movimento. Quando a gente fala em quadrinho, a gente fala em uma arte estática, né? Em um desenho, é parado. Mas aí os artistas descobriram uma forma de trazer um movimento. É um movimento que a gente imagina. Mas para a gente imaginar esse movimento, o artista tem que dar uma pista de que esse movimento está acontecendo. A pista que ele dá são essas linhas de movimento. O que são essas linhas de movimento? São essas linhas, geralmente paralelas, de formatos variados, que indicam que um objeto ou que uma pessoa estão se movimentando. Então, nesse caso aqui, ó, nessa tirinha, a gente tem o personagem parado, dizendo assim, ô, bom, a cama macia, e a cama lá, né? A gente não tem mais nada. Do primeiro para o segundo quadro, da primeira cena para a segunda cena, a gente já tem que imaginar o personagem pulando, né? O que foi que levou ele a querer pular nessa cama? O que foi que aconteceu que motivou ele a pular a cama? Porque no segundo quadro, a gente já tem ele pulando, né? Ele já está no ar, ele já está no ponto de cair, ele já pulou. Como é que eu sei que ele pulou? Pelas linhas de movimento. É um recurso que o artista utiliza para indicar que ele pulou, que ele se deslocou. E aí, ó, vou inaugurar. E aí a gente tem a cama, a gente tem as linhas de movimento. No terceiro quadro, aí a gente tem que imaginar, na hora que ele cai nessa cama, o que é que acontece, né? Porque o terceiro quadro a gente já aparece ele na cama, a cama já quebrada, né? E é o exato instante que a cama quebra. Por quê? Como é que a gente sabe disso? Porque o artista sinaliza aqui, ó, a cama se mexendo ainda. Então é aquele momento que ele bateu na cama e a cama quebrou. E a cama está ainda naquela estabilidade, né? Não se estabilizou ainda. Então o artista sinaliza esse movimento da cama através das linhas de movimento. Certo? Divertido, né? Então, observem como o artista das histórias em quadrinhos, como eles têm vários elementos, vários recursos para enriquecer a história. Então, se a gente ler só o texto, ou bom, a cama macia, vou inaugurar material de segunda, não faz muito sentido. O que faz sentido é quando a gente associa a imagem, a cara de felicidade do personagem, a alegria dele, o chapéu voando, quer dizer, ele deu um super pulo. E quando ele cai, ó, a cara de constrangido dele, né? Que não deu certo o que ele pensou. Então, todos esses elementos a gente precisa ler para ter uma percepção completa da ideia, da história que a gente está lendo. Metáforas visuais.
As metáforas visuais representam o estado psíquico do personagem, mediante imagens de caráter metafórico. As metáforas visuais, elas trabalham com... elas indicam o que o personagem está sentindo. Então, ao invés o artista dizer assim, olha, o personagem está triste, escrever lá, né? Às vezes, a gente que está começando a escrever história em quadrinho, às vezes a gente faz isso. Bota lá, como se fosse o narrador dizendo, o personagem está triste. Não! O artista das histórias em quadrinhos, ele precisa trabalhar a imagem. Como é que ele vai trabalhar a imagem? A expressão do personagem, né? Inicialmente a gente pensa assim, bota o personagem triste, mas tem outros elementos que a gente pode inserir no desenho que vão indicar que aquele personagem está triste, que aquele personagem tomou uma queda, que algum lugar está doendo, que houve uma briga, que houve uma mágica. Então, são essas as metáforas visuais que os quadrinistas utilizam para contar a história sem precisar utilizar o texto, utilizando apenas as imagens, certo? Então, as metáforas visuais são esses elementozinhos que o artista utiliza para definir o estado emocional dos personagens, o que eles estão sentindo. E aqui no nosso slide a gente tem o quê? A gente tem aqui nesse primeiro quadro, requadro aqui não é uma história, tá, gente? Eu peguei alguns requadros separados de histórias diferentes. Então, a gente tem aqui os dois galinhos apaixonados. Como é que eu sei que eles estão apaixonados? Não preciso escrever, os galinhos estão apaixonados, não. Eu sinalizo aqui com coraçãozinhos vermelhos. Significa que eles estão apaixonados, né? Saindo do meio deles. Então, são várias pistas que ele vai dando e a gente vai construindo a história na cabeça da gente. Então, os galinhos estão apaixonados. E o galo maior e o personagem aqui, o Capiba, está tocando violão, né? Provavelmente fazendo uma serenata para os dois franguinhos aqui apaixonados. Como é que eu sei que ele está fazendo uma serenata? A gente tem os símbolos, né? Os desenhos cômicos das notas musicais. Então, toda vez que a gente vê esses símbolos, a gente imagina que alguma música está acontecendo ali naquela história em quadrinho. A gente imagina qualquer música aí que venha na cabeça da gente. E olha as linhas de movimento aqui, indicando que ele está tocando. Ó, como é que eu sei que ele está tocando? As linhas de movimento no braço dele, indicando que ele está tocando violão. E essas linhas de movimento aqui na perninha, indicando ó, que ele é daqueles violeiros que canta e faz a marcação com o pé, né? Então, são esses elementos que, às vezes, quando a gente está lendo só o texto, a gente lê só o balão, a gente deixa passar. A gente não registra, a gente não enriquece a história com esses elementos. Então, não precisa nenhum texto aqui para me dizer que o galo está cantando. Ó a linha de movimento do galo. As notas musicais indicam a cantoria. A gente tem os coraçãozinhos indicando que os dois aqui estão apaixonados. Então, os coraçãozinhos, as notas musicais são as metáforas visuais. Nesse segundo quadro, em vez de utilizar um desenho, ele utiliza uma letra, que geralmente é associada ao sono, ao ronco, né? E coloca o personagem como se a cama fosse feita do sono dele, né? Ele utiliza o Z aqui, a metáfora visual de que o sono dele está tão pesado, que ele está dormindo no próprio sono, né? Um sono que ninguém consegue acordar ele ali, porque a própria cama dele é feita de sono. E outro exemplo de metáfora visual que eu trouxe é esse aqui, ó, das estrelinhas, né? As estrelinhas são associadas à dor. Então, a gente tem uma placa aqui, cuidado urtiga. Quem é do interior sabe muito bem que a urtiga, né, dá aquela dorzinha, uma coceira, um incômodo horrível. E aí, em vez de o artista dizer assim, olha, ele caiu na moita de urtiga e doeu. Não, o que é que ele faz? Bota a placa, cuidado urtiga, então ele sinaliza que ali tem urtiga, porque muita gente pode não conhecer e a urtiga é um matinho que não tem assim nenhuma folha específica, né? Por isso que quem não conhece acaba se dando mal quando entra no mato. E aí ele coloca o quê? As estrelinhas vermelhas sinalizando a dor que o personagem sentiu. Não precisa nem o rosto do personagem, não precisa nenhum texto.
a gente já sabe que ele caiu nesse... Ele não viu essa placa, né? Ele sentou aí nessa ortiga, passou nessa ortiga e tá sofrendo, coitado. Ninguém quer plantar ortiga, né? Pois é, cheio demais. Eu de vez em quando, ó, me passo com ortiga. Porque eu acho um matinho tão comum. Aí, daqui a pouco tô me coçando toda. Horrível. É, ortiga e cansanção. E qual é a diferença entre ortiga e cansanção? Me contem aí que eu não sabia não. Pra mim era tudo a mesma coisa. Arde, é horrível. Se jogar água, pior ainda, né? E agora eu trouxe uma tira completa que o artista utiliza metáforas visuais sem texto, sem balão. Ele consegue contar a história e a gente consegue acompanhar a história. Coração partido, né? E a gente consegue, a gente vai juntando todos os elementozinhos da história. Então, o que é que tem? A gente tem um personagem triste, pensando, tá um balãozinho de pensamento, pensando em quem? Na menininha, né? Tá triste, pensando nela. Como é que a gente sabe que ele tá apaixonado, mas que ela deu um fora nele? Olha os coraçõezinhos aqui partidos. E o amigo aqui com a mão no queixo, preocupado, sem saber direito o que é que tá acontecendo, como ajudar o outro, né? Então não precisa de texto. Eu não preciso de um narrador dizendo o personagem está triste porque brigou com a namorada. Não. Eu coloco o personagem com a carinha triste, eu coloco ele pensando na menina, eu coloco uns coraçãozinhos partidos, pronto. Já está claro que ele brigou com a namorada. No segundo quadro, o artista só mostrou o personagem e a namorada. Ó, a namorada estava chegando aqui, viu ele triste. A namorada chegou, deu um beijinho no rosto dele. Não preciso colocar aqueles diálogos, eu te amo, meu amor, me perdoe, me desculpe. Não, ela chega e dá um beijinho no rosto dele. A gente já vê a carinha feliz, olha o sorrisinho. De alegria. Mal acabado? Será, Jaqueline? No início ele tá de coração partido, mas bora ver como é que essa história acaba. Aí a gente vê ela conversando com o amigo. Olha o dedinho dela apontando para o outro quadro e a outra mão ela segura um esparadrapo. Ela tá pedindo a ele para fazer alguma coisa com esse esparadrapo, né? E aí no último quadro a gente vê eles dois, ó, só a silhueta indo embora com os coraçãozinhos já recompostos, então já fizeram as pazes, estão indo para casa, tudo tranquilo. E aí o amigo remendando o coração partido, costurando os corações que estavam partidos. E aí ele diz o seguinte: até para reatar namoro me dão trabalho de acho. Quer dizer, ele ajudou a reatar o namoro, consertando o coração partido do chachado, né? Então, ele não estava traindo ninguém, ele está ajudando o casal a reatar o namoro. O artista ele só utiliza texto no último requadro, na última cena. Justamente para a gente não ficar naquela dúvida de que foi o amigo que provocou o coração partido. Não, ele dá o desfecho. Ele traz o texto para a gente entender que o amigo estava ajudando o casal a se arreatar. A ortiga tem as folhas pequenas e o cansanção é grande, mais parecido com loureiro. Lobeiro? Loureiro. Os risquinhos na bochecha de envergonhado, né? Porque ganhou beijinho, exatamente. Aí bota aqui na minha imagem, a gente tem um elemento muito importante nas histórias em quadrinhos, que é o balão. E o balão tem umas características, o balão serve para muita coisa. O balão serve para indicar quem está falando, o que ele está falando e como ele está falando. Então aquele balãozinho simples que a gente vê lá, na verdade ele serve para dizer quem fala, o que fala e como fala, porque a gente tem diversos tipos de balões diferentes, um para cada situação. Se o personagem está falando normal é um balão, se o personagem está cochichando é outro, se o personagem grita é outro. Então como é que a gente sabe isso? Como é que a gente sabe se o personagem está gritando, se o personagem está falando baixinho, se o personagem... Que personagem é que está falando? Através do balão. O balão indica. E o balão serve também, o balão, a gente tem que posicionar o balão no quadro, na cena, seguindo a ordem da leitura convencional.
da escrita convencional, que é o quê? Sempre da esquerda para a direita, de cima para baixo, certo? Bora ver aqui. Exatamente, o pessoal tá dizendo aqui, ó. Tem balão de fala, de grito, pensamento. O balão é composto por duas partes. A gente tem o corpo, que é onde a gente coloca o texto. E a gente tem o rabicho, que é essa perninha aqui, que sempre tem que estar virada para o lado do personagem que está falando. Então, o balão serve para indicar quem fala através do rabicho. O rabicho sempre tem que estar virado para o personagem que está falando. Certo? O balão é uma convenção própria das histórias em quadrinhos, que um monte de gente já se apropriou. Tem artista que usa nas pinturas, nas gravuras, tem publicitário que usa nas propagandas. Então, a gente tem vários usos para os balões, certo? Hoje em dia é muito utilizado os balões, mas ele nasceu nas histórias em quadrinhos. Esse aqui, eu vou me deter nele, porque é o chamado balão duplo. Quando a gente tem esses dois balões aqui, a gente tem que entender que a gente começa a leitura, dá uma pausa e depois continua de novo, certo? Olha, um balão duplo, quando dois personagens, ó, o rabicho virado para os personagens que estão falando, quando dois personagens, uníssono, aliás, não é o duplo esse é uníssono, quando dois personagens falam a mesma coisa ao mesmo tempo. Nesse aqui, ó, a televisão tá falando, então o artista coloca essas linhas quebradas, geralmente utiliza essas linhas quebradas quando o aparelho eletrônico tá falando. O rabicho virado para a televisão que tá falando isso. E ele quer que a gente leia primeiro o que a televisão tá falando e leia depois o que o personagem está falando. Então, o balão que a gente precisa ler primeiro, ele sempre vai estar mais alto e à esquerda, e o balão que fala, de quem fala depois, que a gente tem que ler depois, ele sempre vai estar mais baixo e à direita do outro balão, certo? Olha o balão, e esse assim tracejadinho, alguém sabe? Quando o personagem usa esse balão, ele tá, como é que ele tá falando? Me digam aí, será que vocês sabem? A gente tem, ó, nesse caso, o rabicho está indicando para fora do requadro. Significa o quê? Que o personagem não está nessa cena. O personagem está chegando. Ou está chamando o outro. Mas ele não está aqui nessa cena. Não é nenhum desses dois personagens que está falando. É alguém que está fora do quadrinho. Olha outro tipo de balão. Perfeito, Alvinópolis. Sussurrando. E um balão de sonho, né? Os balões de sonho geralmente são esses balões que tem esses contornos mais irregulares. Então, bora ver de pertinho cada um desses balões. O balão de simples, que a gente chama simples, é quando o personagem está falando normalmente, ele usa essa linha contínua em volta dele, ele pode ter vários formatos, geralmente é um formato circular. Na convenção dos quadrinhos, a gente utiliza os formatos retangulares para o narrador sem o rabicho. Então, quando a gente quer que o narrador fale, a gente bota num balão retangular e não põe rabicho, certo? Mas o dos personagens geralmente são circulares. Esse do tracejadinho, que vocês já viram, indica que o personagem está cochichando, falando bem baixinho, tá? Ele está contando algum segredo para o outro, então ele fala bem baixinho. Tracejada é exatamente isso. Indica que o personagem está cochichando, está falando baixinho com o outro. A gente tem um balão de pensamento, que ele pode ter o corpo desenhado de diversas formas, pode ser até oval, assim, ó, o corpo do balão, mas o que caracteriza o balão do pensamento é o rabicho em forma de bolinha. O rabicho, ele não é grudado, não é uma ponta como os outros balões, ele é assim, 3 bolinhas. Então, posso fazer esse balão com qualquer forma, mas se ele para ser de pensamento ou de sonho, eu preciso ter o rabicho em forma de bolinha, certo? As bolinhas, na verdade, que indicam que o balão é de pensamento. Aqui a gente tem o balão de grito.
Então, o balão de grito, o artista utiliza esse balão com as linhas ó, irregulares. Esse balão é utilizado também quando algum aparelho elétrico está emitindo, está falando alguma coisa. Então, está falando não, né? Alguém dentro do aparelho está falando. Mas utiliza esse balão assim regular e o rabicho fica assim, ó, meio escondido no corpo do balão. Mas a gente aí puxa uma dessas pontas mais e vira pro lado do personagem que está falando, está gritando, né? Não imaginava? Pois é, tanta coisa, né? Que a gente lê só o texto do quadrinho e acha que tá entendendo a história, mas tem tantos detalhes. A partir de agora, quando vocês pegarem a história em quadrinho, vocês vão ter mais esse cuidado, né? De olhar o tipo de balão. Ah, ele tá cochichando aqui. Ah, ele gritou com outro aqui. Ah, ele deu uma pausa, que é o caso do balão aqui duplo. Que é quando o personagem fala alguma coisa e continua falando, dá uma pausa e continua falando, entendeu? O personagem fala, deu a pausa e continua falando. Então a gente usa o balão duplo. Em vez de desenhar dois balões, a gente faz um balão, une um no outro, né? Faz essa ligação e aí continua a fala do personagem. Então toda vez que a gente tiver essa ligação entre um balão e outro, significa que o personagem falou e depois continua falando, depois de uma pausa. Oi, desculpe. Ah, só depois agora. Aqui a gente tem o balão uníssono, certo? O que é o uníssono? É quando três personagens, olha, ali tem três rabichos, três personagens estão falando a mesma coisa ao mesmo tempo. Então a gente usa o balão uníssono. Aí a gente tem agora as onomatopeias. As onomatopeias têm esse nome super esquisito, mas é uma coisa super simples que a gente já tem costume de ver frequentemente nos quadrinhos. Que são essas palavras que geralmente aparecem com uma letra diferente do balão. Observem que as onomatopeias sempre... O artista utiliza uma letra diferente, mais gordinha, colorida, coloca algumas metáforas visuais. Então, são essas palavras que indicam som. Então, é o som nas histórias em quadrinhos, são as onomatopeias. E aqui a gente tem vários elementos que a gente estudou hoje. A gente tem as linhas de movimento, a gente tem a metáfora visual, e a gente tem uma série de informações nesse quadrinho que o artista não precisou colocar nenhum balão nem escrever nada. A gente sabe que a personagem aqui está segurando a bengala. Nesse segundo requadro, nem precisou aparecer a personagem, só aparece a mão dela e a bengala. A gente sabe que a bengala foi colocada na cabeça do personagem por causa das linhas de movimento. Doeu por causa das estrelinhas que aparecem aqui. E o barulho dessa bengala batendo na cabeça dele, o Paul. Então a gente tem uma série de informações, fora a careta que ele faz aqui, né? Então a gente junta essas informações que são visuais, que são da imagem, e a gente constrói, todo mundo vai construir o mesmo sentido, certo? Então aqui a gente tem o cabrum, que é quando vem a chuva, né? O som do raio, do trovão. Aqui a gente tem o clank, 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 as moedinhas, ele jogando as moedinhas pra cima e uma moedinha batendo na outra, o barulhinho, clank, clank, clank. A gente tem o plim aqui, uma mágica aconteceu, a gente tem umas estrelinhas, tem uma letrinha mais gorda, uma letrinha diferente. Pô, tum, só que alguma briga aconteceu, as estrelinhas também sinalizando que tá rolando pancada, que alguém bateu no outro, que tá uma confusão aí. E a última, o ronque, que ele tá com fome. O som, toda vez que a gente tiver um som no quadrinho, ele tem que vir em forma de onomatopeia. Como é que eu faço essa onomatopeia? Eu pego esse som, bota aqui na minha imagem. Eu pego esse som, transformo em uma palavra, que eu posso criar. As onomatopeias não são fixas, né? Eu não preciso pegar uma tabela de onomatopeia, eu posso ouvir o barulho do objeto, e aí eu transformo esse barulhinho em uma palavra, crio essa palavra, desenho essa palavra com as letrinhas mais gordas no quadrinho e aí eu tenho a onomatopeia, certo? Então a onomatopeia pode ser criada o tempo todo e a gente
Claro que tem algumas clássicas, né? O toque-toque, o trim do telefone, apesar de nenhum telefone hoje mais fazer esse barulhinho, mas toda vez que a gente vê um trim lá, a gente sabe que o telefone está tocando. O cabrum da chuva, o ronque da barriga. Então tem algumas onomatopeias que são clássicas, mas isso não impede a gente de criar as nossas onomatopeias, tá bom? Referências da aula de hoje. E a gente vai para o nosso momento de produção. Próxima aula a gente vai ter uma aula prática. Eu preciso que vocês tragam material para a próxima aula. Sim, é isso mesmo. Vocês vão desenhar histórias e quadrinhos. E não, nada de dizer que não sabe desenhar. Se escreve seu nome, você com certeza desenha, tá bom? Mas não se preocupem não que eu vou trazer alguns exemplos aqui de uns desenhos mais simples para ninguém ficar constrangido de fazer aqueles bonequinhos de palito nas histórias em quadrinhos, tá bom? Então, material individual, todo mundo precisa trazer seu papel ofício, lápis, borracha, coletivo, que vocês podem compartilhar o material, régua, canetas pretas de espessuras diferentes, lápis de cor e lápis de cera, tá bom? Então, anotem aí direitinho os materiais para a próxima aula. Pessoal que está no Facebook, não esqueça de entrar lá no ArteMTech. Tem uma pesquisa para a gente saber o que é que vocês acham da aula de artes, o que é que vocês curtem, como vocês acessam a internet ou não acessam. Então, se vocês tiverem a oportunidade de entrar lá na pesquisa e responder, a pesquisa vai ajudar muito a gente a pensar novas estratégias para trabalhar com vocês aqui em sala de aula, tá bom? Tem um monte de gente lá no grupo e ninguém clicou, ninguém respondeu a pesquisa. Bora lá. Momento de interação. Outra coisa, tem um monte de gente que pediu, deve ter pedido aí para entrar no ArteMTech. Só lembrando que vocês têm que atualizar lá as informações de vocês. Então, se frequentou o MTech, se mora em São Paulo, eu não vou aceitar no grupo. Tem que botar frequenta, estuda, presente atual, verbo no presente, tá bom? Lembra lá as aulinhas de português. Se frequentou, se estudou, não frequenta mais, não estuda mais, não permito entrar no grupo, tá bom? Agora bora para o nosso momento de síntese com a professora Jussi Lobo. Pois é, gente, que aula maravilhosa, né? Sonhei muito com isso, porque minha vida era história em quadrinho. E a gente vai lá, né, falar sobre os elementos de quadrinho, porque é uma forma de contar algo. E esse contar algo precisa ter uma estrutura. Que estrutura é essa? A gente precisa ter o balão coloca a fala do personagem e ele que a parte de cima normalmente, né, retangular ou pode ser oval, mas tem a fala do personagem e a indicação onde é que está esse personagem, quem está falando. Então tem o rabicho, como vocês viram. Tem o requadro, que é o limite, onde é que está acontecendo a história. Cada cena sequencial precisa ser estabelecida, porque há uma narrativa. Claro que essa narrativa tem o discurso do personagem, mas tem o quê? A imagem faz a gente sonhar, comprar a ideia do autor. E entre esses requadros tem a calha, que é o espaço onde a gente vai também participar com a nossa imaginação, tá certo? E tem as linhas de movimento para sugestionar o quê? O movimento, claro que é uma ação, mas uma ação num papel bidimensional, eu preciso codificar esse movimento, que é a questão de ondulação da água. Então, a gente sabe muito bem como é a ondulação da água. Quem já viu o movimento da água? Como é que eu faço isso? Com linhas circulares. Essa linha circular pode estar contornando também um objeto que está em movimento, porque há uma sequência de corpos. Eu posso até repetir parte do corpo desse personagem para indicar que ele está caminhando ou que ele está, né, sofrendo uma ação que está lá implícita. E aí tem as metáforas visuais. Se não fossem as metáforas visuais, como é que eu compro a ideia de que está apaixonado? Eu preciso ter aqueles coraçãozinho que representa algo que é da nossa imaginação.
ou que está ferido, as estrelinhas, o machucado. Então a gente precisa, quando vê uma história em quadrinho, viajar, comprar a ideia do autor. Não é isso? Exatamente, lê bastante, tá bom? Não fique preso só no texto, nos balões, não. Leiam as imagens também. Beijo grande no coração e a gente se vê semana que vem. Bye, bye. Valeu.